ter hoje esse lindo casaquinho com uma participação especial para mostrar pra gente como é que ficou o resultado do nosso casaquinho. Vira. Olha que lindo que fica, muito charmoso. Fica uma graça, espero muito que vocês gostem. Fica muito bonitinho. Então, pessoal, essa é a segunda parte do nosso vídeo. Como é um trabalho bem complicadinho, assim, bem complexo, tem muitas partes para se fazer, a gente dividiu, então, em duas partes. Essa é a segunda parte do casaquinho. Então, pessoal, aqui eu já adiantei bastante aqui o meu casaquinho. Já cheguei no comprimento que eu quero que fique ele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês verem bem certinho, ó. Então, aqui, desde ali da abertura da cava, ó, aonde eu iniciei aqui a cava, bem nessa carreira aqui, ó, bem nessa carreira, aonde eu inicio a cava do casaquinho. Eu vou medir aqui, então, daqui até o comprimento total dele, eu fiquei com 30, acho que não tá pegando, aqui, 32 centímetros. Então, lembrem que eu precisava alcançar a medida de 24 centímetros e meio, que é a medida da minha manga para o tamanho que eu tô fazendo. E aí, a gente faz, então, em média de 6 a 7 pontos a mais do que a medida que a gente tiver que fazer da nossa manga. Então, aqui eu fiz até o tamanho de 32 centímetros. Por quê? Porque eu ia fazer até 30 centímetros. Só que eu precisava terminar a minha carreira, ó, quando a gente chegar no comprimento que a gente quer, a gente precisa terminar a nossa carreira nessa carreirinha aqui, ó, do ponto alternado, naquela carreirinha que fica o relevo. Então, eu optei por fazer um pouquinho mais, e aí fechei aqui, na verdade deu 31 centímetros, ó, deixa eu pegar bem aqui, fica melhor pra vocês visualizarem. Deixa eu posicionar bem certinho aqui a minha fita, ó. Ficou 31 centímetros, tá? Passou, então, 1 centímetro dos 6 que eu fiz a mais, mas aí não tem problema, porque a gente pode variar aí de 6 até 7 centímetros a mais, tá? Então, aqui, já alcancei o comprimento que eu preciso, que eu quero. Eu já posso tirar aqui os meus marcadores, porque agora eu não vou mais usar eles aqui. Então, acho que eu não mostrei pra vocês essa parte. Aqui, ó, pra fazer os aumentos, eu coloquei nos 2 aumentos, um de cada lado, eu coloquei marcadores, tá? Então, eu fui colocando dos 2 aumentos desse lado e dos 2 aumentos do outro lado também. Então, um marcador de cada lado do aumento, tá? E aí, facilita bastante a visualização dos aumentos pra gente, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente posiciona o nosso casaquinho aqui na parte da frente, ó. E quando a gente coloca ele assim, ó, a gente organiza aqui ele bem certinho, da forma como ele vai ficar. Aqui, ó. Quando a gente organiza ele assim bem certinho, ele ficou com essas partes aqui de baixo, ó, um pouquinho irregulares. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade desse último pontinho aqui que nós terminamos, tá? Então, eu vou continuar a partir daqui. Lembrando, então, que eu tenho que terminar o meu trabalho, independente do comprimento, eu tenho que terminar nessa carreira aqui de relevo, tá? Eu vou continuar aqui, desse último pontinho que eu fiz, vou dar continuidade daqui mesmo, tá? Então, aqui eu posso virar assim, ó, que a gente vai trabalhar agora nessa lateral aqui, pela parte de dentro, tá? Então, eu vou preencher aqui toda essa parte em pontos baixos, toda essa parte aqui da lateral em pontos baixos. Eu vou colocando pontos baixos, ó, bem nesses espacinhos aqui, tá? Ó, pra cada espacinho aqui, ó, eu vou fazendo um ponto baixo. Eu só esqueci de mostrar uma coisa, porque eu tinha falado que eu ia deixar um espacinho da casa do botão de 6 carreiras, entre uma casinha de botão e outra. Só que, para o tamanho que eu tô fazendo, que é 3 a 4 anos, eu fiz o teste e eu não gostei muito do resultado com 6 carreiras. Então, eu deixei 7 carreiras, tá? Entre um espacinho, entre uma casinha de botão e outra, eu fiz 7 carreiras de distância. Então, para esse tamanho de 3 a 4 anos, para mim ficou melhor essa distribuição de 7 carreiras, tá? Aí você também vai ter que analisar se para você vai ficar bom essa distribuição de pontos, se for um tamanho menor ou se for um tamanho maior, você vai ter que adaptar aí
esse espaço, né? Entre uma casinha e outra, tá? Eu fiz com 6, achei que não ficou muito bom, então eu deixei mais uma carreirinha de espaço e achei que ficou melhor assim, tá? Então, vamos continuar lá. Ó, peguei aqui, fiz a minha correntinha, e aí vou fazendo aqui, então, um ponto baixo para cada espacinho. Fiz dois, 3, 4 e 5. Opa, peguei errado aqui. Aqui, 5. Fiz 5 pontos baixos, o que eu vou fazer agora? Eu vou pular um pontinho e no próximo espacinho eu vou fazer novamente 5 pontos baixos. Então, um para cada espacinho. 2, 3, 4 e 5. Pulo o espacinho que tá bem do ladinho e vou pro próximo. E assim eu vou fazendo, então, vou colocando aqui os meus pontos baixos até chegar lá no finalzinho dessa lateral aqui do nosso casaquinho. Eu já finalizei aqui os meus pontos baixos, ó, percorri por toda a lateral aqui do meu casaquinho em ponto baixo. E vocês podem reparar que, ó, ficou bem alinhadinho, tá? Esses pontos baixos, então, eles vão ajudar o nosso casaquinho a ficar bem certinho aqui também no comprimento, porque ele fica meio torto, assim, depois que a gente termina. Então, esses pontos baixos, eles ajudam a dar uma estabilidade maior aqui, a ajudar o nosso trabalho a ficar mais bonito. Agora, eu cheguei aqui no meu último ponto baixo. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer aqui a curvinha para poder virar, para dar continuidade aqui nos meus pontos baixos pela gola. Agora, a gente vai, então, entrar na gola do nosso casaquinho. Então, peguei aqui, fiz o meu último ponto baixo, bem aqui no pontinho do cantinho. Eu vou fazer aqui uma correntinha e eu vou fazer dentro desse mesmo espacinho mais um ponto baixo. Ó, e aí aqui eu já dei início aqui, ó, na curvinha do meu cantinho. Então, agora, como é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar 2 marcadores aqui na gola, para que a gente possa fazer, contornar ela em pontos baixos. E agora, nós vamos usar também ponto alto e meio ponto alto, tá? Então, eu peguei meu marcador aqui e eu vou... Deixa eu posicionar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar bem. Pego o meu casaquinho, coloco aqui bem de frente pra mim, tá? E aí, eu vou pegar aqui, ó, deste lado aqui, onde a gente tá fazendo os pontos baixos, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu vou ter toda essa fileira aqui, ó. Tudo isso aqui foi aonde eu vim aumentando, ó, era onde eu fazia os meus aumentos. Então, aqui eu tenho... Ó, um aumento, eu tenho aqui, deixa eu ver se pela parte de dentro fica mais fácil de visualizar, ó. Eu vou ter aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, bem nessa reta aqui, ó, é onde a gente fazia os nossos 3 pontos baixos e voltava o marcador no segundo pontinho. Tá bem aqui, ó. Bem fácil de visualizar, tá? Então, aqui eu vou ter um cantinho... E eu vou observando onde eu vou ter o próximo. Esse é o primeiro, tá? Pegando aqui bem da parte que a gente tá fazendo os pontos baixos. Então, peguei aqui, venho olhando, ó. E aí, aqui eu já encontrei o meu primeiro cantinho, a primeira fileira de aumentos que eu tinha. Aí, eu sigo olhando aqui, vou pro próximo, ó, do outro lado da manga. Então, aqui a gente tem o primeiro cantinho desse primeiro lado da manga. Se eu sigo, ó, eu já cheguei do outro lado da manga, eu vou ter aqui novamente... os meus aumentos aqui. Então, eu vou pegar daqui, desse segundo cantinho de aumentos, e eu vou contar. Ó, então, eu vou contar. Depois desse pontinho aqui, depois desse aqui. Esse aqui que tá bem no meio, ó, ele é aqui bem no meio dos meus aumentos. Então, no próximo, nesse do ladinho, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto, eu coloco meu marcador.
Pronto, então posicionei meu marcador aqui no segundo cantinho de aumentos. Então, por dentro fica até melhor de visualizar, tá? Se a gente olhar por dentro, fica melhor. Então, encontro aqui o meu segundo cantinho de aumentos. E conto 5 pontinhos, no quinto eu coloco o meu marcador. Aí, eu vou seguir aqui, ó, reto, reto. E no próximo cantinho, ó, seguindo aqui tá o segundo cantinho, né? A gente vai seguir reto, ó, e aqui eu encontrei o outro cantinho. Se eu olhar por dentro, eu vou enxergar aqui, ó, a minha fileirinha de aumentos aqui, tá? Então, eu cheguei aqui, venho reto, chego no segundo cantinho e vou contar aqui também. Então, peguei aqui esse pontinho bem do meio, que tá bem em cima do meu aumento, depois desse ponto. Então, no primeiro aqui do ladinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu coloco o meu marcador. Então, tá, já fiz as minhas marcações, então elas vão ficar assim. Tá? E aí, eu vou continuar aqui, da onde eu parei dos meus pontos baixos. Então, vou pegar aqui, fiz o meu cantinho, né? Uma correntinha, mais um ponto baixo dentro do mesmo espacinho. E aí, eu vou vir aqui e vou fazendo, então, ó, aí aqui a gente já vai pegar bem aqui na correntinha do ponto que tá aqui, tá? Então, no próximo, eu já vou pegar aqui um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aí, eu percorro aqui com ponto baixo até eu chegar ali no meu marcador. Então, aqui não vai ter contagem de pontos, porque dependendo do tamanho que você estiver fazendo, vai alterar a quantidade de pontos que a gente vai ter aqui. Então, venho fazendo, ok. Cheguei aqui no meu marcador. Então, aqui eu posso tirá-lo. E aqui eu vou fazer 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos. Agora, eu vou preencher com... 5 meio pontos altos. Agora, eu vou preencher com pontos altos. Porém, aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, reparem que eu tenho um pontinho aqui na frente, a minha frente, e o próximo pontinho, ele já tá bem em cima aqui daquela fileira de aumentos que eu tenho. Então, eu vou pular esse pontinho da frente, eu vou ir pro próximo, que já tá bem em cima da minha fileira de aumentos, e vou fazer ponto alto. E aí, aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto até eu chegar ali do outro lado no meu marcador. Eu sigo fazendo, então, pontos altos vou fazendo até chegar aqui do outro lado, no meu outro marcador, quando tiver faltando 5 pontinhos, tá? Contando com o ponto do marcador. Então, contando com o ponto do marcador, 1, pontinho que tá o meu marcador, 2, 3, 4 e 5. Quando tiver faltando 5 pontinhos, eu paro os meus pontos altos, e aí eu vou fazer aqui 5 pontos meio alto. Então, 1, 2, 3, 4, e o pontinho que está o meu marcador, 5. 5 meio ponto alto. Agora, eu vou terminar aqui, vou completar até chegar aqui na minha pontinha em ponto baixo. Então, aqui não vai ter quantidade certa, né? Porque dependendo do tamanho, cada casaquinho vai ter uma quantidade de pontos. Então, eu só completo aqui até chegar na pontinha em ponto baixo. Cheguei aqui no meu cantinho, então, vim fazendo os meus pontos baixos até o último pontinho aqui. Aqui, a gente vai fazer a curvinha da mesma forma que a gente fez do outro lado. Então, faço uma correntinha, dentro desse mesmo espacinho, faço mais um ponto baixo, tá? E aí, a gente já deu início aqui na nossa curvinha. Aqui, agora, nós vamos completar toda a outra lateral em pontos baixos. Essa lateral aqui, ela já é
a nossa lateral, onde nós temos as casinhas de botões, tá? Então, a gente vem completando aqui em pontos baixos. Então, aqui, a gente vai ter que analisar o seguinte, cada tamanho pode ser que fique de uma forma diferente. O meu aqui, que tá sendo de 3 a 4 anos, quando eu chego aqui, ó, ele está bem irregular, tá? No comprimento. Então, esse lado aqui, essa lateral que tem as casinhas de botões, eu vou fazer os meus pontos baixos diminuindo com os pontos com um intervalo menor do que eu fiz deste lado. Esse lado aqui, ele estava um pouco mais regular, então eu precisei fazer diminuições a cada 5 pontos. Desse lado aqui, a irregularidade dele tá maior, então eu vou precisar fazer, ó, ele tá mais, tá com uma diferença aqui um pouquinho maior. Então, aqui eu vou fazer as minhas diminuições vão ser com espaços menores do que desse lado aqui. Então, eu vou fazer assim, vou pegar aqui. Então, para cada pontinho aqui que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui 1, 2 e 3. Vou pular um ponto. Ó, o próximo pontinho que eu iria entrar seria aqui, bem na emenda. A gente tem aqui nessa lateral, a gente vai ter a disposição dos pontos dessa forma. A gente vai ter um ponto aqui, um buraquinho bem aqui no meio e um outro ponto do outro lado. Então, bem no meio, entre um ponto e outro, a gente tem aqui um espacinho que a gente também vai utilizar. Então, aqui fiz 3 pontos, pulo esse próximo espacinho, no próximo vou fazer novamente 3 pontos. Então, em cada espacinho, eu coloco um ponto. 3 pontos. Pulo esse espacinho aqui da frente, onde eu iria colocar um ponto, vou pro próximo. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3, tá? Então, eu vou fazendo aqui, nesse intervalo, a cada 3 pontos, eu diminuo um ponto. Então, eu pulo o ponto seguinte e vou pro próximo, tá? E aí, eu vou preenchendo, então, toda essa lateral. Cheguei aqui no final, então, ó, contornei toda aquela lateral aqui da casinha dos botões, com pontos baixos, e consegui igualar aqui embaixo, então, no comprimento, dando um intervalo de 3 pontos para esse lado. Então, essa parte, ela vai ser muito visual do que cada um vai ter, né? Eu vou observar, e vou definir ali o que eu acredito que vai ficar melhor, dependendo do meu tamanho, dependendo, pode ser que no seu ponto não fique essa irregularidade aqui embaixo, pode ser que já fique certinho, aí você não vai precisar diminuir nenhum ponto, tá? Então, tudo vai ser, vai depender de como é que o nosso trabalho vai ficar conforme o tamanho, conforme o ponto, isso vai ser muito pessoal de cada um. Então, chegando aqui no finalzinho, ó, eu fiz o meu último pontinho aqui, os 3 pontos baixos, e aí eu vou fazer um pontinho bem aqui, ó, bem nessa pontinha aqui. Ó, bem aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou cortar o meu fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar ali na gola. Então, agora eu vou começar a trabalhar aqui na minha gola. Eu vou vir nessa mesma lateral aqui, onde eu tava fazendo os pontos baixos, que é a lateral que eu tenho a minha casinha de botão. E eu vou pegar aqui o meu fiozinho. Ó, e eu vou inserir bem aqui nesse primeiro ponto. Então, bem aqui nesse primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo, tá? Aqui, para ficar mais fácil a visualização, antes de começar, vocês podem marcar com os marcadores, onde nós vamos ter aumentos. Então, aqui, nós vamos ter aumentos, 4 aumentos, tá? Eu vou pegar aqui, bem naquela fileirinha dos aumentos que eu tenho nas mangas, né? Lembrem que a gente tem... quando a gente iniciou os nossos aumentos da manga, era um aumento para a parte da frente e um aumento na parte de trás. Então, a gente vai ter 2 aumentos de cada lado nas mangas, nos bracinhos. Aqui, se ficar difícil de você conseguir visualizar na parte da frente, você pode também olhar pela parte de dentro, que fica bem fácil de você encontrar. E ele fica aqui bem... Ó, a fileirinha de aumentos, ela fica bem aqui visível, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó... Tá bem aqui, tá bem fácil de enxergar. Tá? Vou pegar aqui, então, bem naquele pontinho em cima, onde tá a minha fileirinha de aumentos. Que seria aproximadamente esse pontinho aqui. Posso marcar aqui, então.
venho no próximo, ó, então eu sigo aqui, aqui eu já tenho o outro cantinho de aumentos, que é pela parte de trás. Então, se eu olhar aqui, ó, ele segue essa reta aqui, ó, bem certinha das minhas carreiras de aumentos. Então, eu vou pegar aqui, no pontinho que seja aproximadamente bem em cima. Posso marcar aqui também com o meu marcador. Venho pro próximo. Ó, sigo aqui, venho vindo aqui, já cheguei novamente aonde eu tenho aumentos. Se eu seguir aqui, ó, vai seguir bem certinho aqui nos aumentos, tá? Então, aproximadamente no pontinho que tá bem em cima. Deixa eu ver, aqui, este aqui. Então, bem aqui, eu marco também. E aí, no próximo, já tá aqui logo à frente, ó. Aqui, todas as carreirinhas de aumento, que vai estar aproximadamente aqui. Então, aqui, coloquei os meus marcadores e fiquei, então, aqui com 4 marcações. Uma em cada fileira de aumentos que eu tenho. Agora, só para ficar mais fácil de a gente entender aonde que nós vamos fazer os nossos aumentos, tá? Eu acho que fica mais simples assim. Então, eu venho aqui, ó, aqui no meu cantinho, e eu vou subir aqui, eu fiz um ponto baixo, né? Coloquei aqui o meu fiozinho, fiz um ponto baixo, vou subir aqui mais 2 correntinhas. Aqui eu dei a altura de um ponto alto. Então, agora, eu vou percorrendo aqui com um ponto alto para cada pontinho que eu tenho da carreira. Vou fazendo, então, os meus pontos altos até eu chegar na primeira marcação que eu tenho com o marcador. Cheguei no último pontinho antes do meu marcador. E aqui é muito simples, gente. Essa carreira aqui não tem mistério, é bem simplesinha. Cheguei, fiz até o pontinho antes do marcador, tiro o meu marcador e nesse ponto que eu marquei, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E aqui eu vou seguir, então, fazendo ponto alto. E em cada pontinho que eu tiver o marcador, eu vou fazer um aumento com 2 pontos. Essa carreira, então, aqui é bem simples. Muito bem, então, fiz os meus pontos altos aqui, ó. Cheguei no último pontinho. E aqui à frente, eu tenho aonde eu já começo os pontos baixos da lateral. Nesses pontos baixos aqui eu não vou fazer, tá? Eu vou fazer só até esse último pontinho aqui. Agora, eu já vou voltar aqui, trabalhando pelo lado avesso. Então, para isso, eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar aqui, e vou fazer o seguinte, aqui eu vou pro próximo pontinho, então, sem ser esse aqui que eu tô trabalhando, vou vir no próximo, e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, peguei o meu pontinho por trás, e finalizei ele, vou fazer novamente. Dou a laçadinha, pego o meu ponto por trás e faço o meu ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos em relevo. Agora, eu vou fazer aqui no próximo ponto, então, no pontinho à frente, eu vou fazer meio ponto alto e meio ponto alto. Então, fiz 2 meio ponto alto. Agora, novamente, no próximo ponto, eu faço ponto em relevo, e no próximo pontinho, um ponto alto em relevo. Então, esse aqui é o padrão que a gente vai fazer, 2 pontos altos em relevo e 2 meio ponto alto, tá? Eu vou fazendo assim até eu chegar lá no finalzinho, porém, a gente não tem aqui na gola uma contagem de pontos, né? Como nós não fizemos contagem de pontos, então, provavelmente, pode ser que dê alguma diferença de pontos na contagem. Então, pode ser que sobre, que falte 2 pontos. Por quê? Nós começamos aqui, ó, com as correntinhas que formaram um ponto e os 2 pontos em relevo. Então, eu quero terminar lá do outro lado também com esses 2 pontos em relevo aqui na pontinha. Então, eu vou adiantando aqui o meu. Quando faltar mais ou menos uns 10 pontinhos para terminar a carreira, eu volto pra gente ver junto. Muito bem, então eu já cheguei aqui ao final da minha carreira e eu fiquei de encontrar vocês mais ou menos faltando uns 10 pontos para terminar. Porém, na minha gola, fechou certinho a quantidade de pontos que eu precisava. Então, aqui, ó, eu terminei com 2 pontos altos duplos e terminou faltando, então, um pontinho, que é o meu ponto
meio ponto alto, que é o mesmo que eu iniciei lá do outro lado. Lembrem que a gente fez, então, aquelas correntinhas para subir o trabalho, que ficou equivalendo a 1 ponto. Então, aqui no final, estou terminando com 1 ponto também, um meio ponto alto, tá? Então, o meu fechou certinho. Caso o seu não feche, como nós não contamos esses pontos aqui da gola, aí você pode adaptar da forma que ficar melhor. Se faltar 1 ponto, pode fazer 2 pontos juntos no mesmo espacinho, para que você consiga terminar. O interessante é que você consiga terminar com os 2 pontos altos em relevo e um pontinho aqui para finalizar. Tá? Então, você conseguindo encaixar os seus pontos para concluir dessa forma, como você vai distribuir aqui no meio, não faz muita diferença, desde que, claro, não fique muito diferente, porque agora a gente vai seguir um padrão de pontos aqui. Então, você pode acomodar 2 pontos no mesmo espacinho, né, para que não fique tão visível assim, caso você precise adaptar. Agora, então, a gente vai subir aqui, nós fizemos 2 carreiras. A gente vai subir aqui a 3ª carreira, e aí a gente já vai ter o padrão para continuar fazendo e dar uma adiantada no nosso trabalho. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, sempre vou subir 2 correntinhas, e viro o meu trabalho. Então, virei aqui, do outro lado. E agora, o que acontece? Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição. 2 pontos altos em relevo e 2 meio ponto alto. Mas, o nosso padrão, ele vai ser pela parte de dentro, aqui por onde nós iniciamos, que é onde está formando o relevo dos nossos pontos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar formando esse padrão do relevo dos pontos pela parte de dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó, e aí eu vou laço aqui e eu vou virar. Agora, eu tô trabalhando pelo lado de fora, então, eu preciso manter o meu padrão da gola lá pelo lado de dentro, porque se eu olhar aqui, ó, o meu ponto tá formando o relevo pela parte de dentro. Então, eu vou laçar aqui a minha agulha e eu vou buscar esse meu ponto do relevo, ó, lá na parte de dentro, e vou formar o meu ponto alto. Vou vir no próximo laço, ó, viro aqui e busco o meu ponto em relevo pela parte de dentro. Então, faço meu ponto alto. Agora, nos 2 pontos meio alto, eu formo novamente um ponto meio alto em cima de cada meio ponto alto. Agora, laço, olho lá na parte de dentro, ó, busco o meu ponto alto em relevo e faço o meu ponto. Laço, olho novamente pela parte de dentro, venho no pontinho do lado, busco o meu ponto alto em relevo e faço meu ponto. Venho para a parte da frente, aqui eu tenho meus 2 meio ponto alto, então, em cima de cada meio ponto alto, um meio ponto alto. Laço, busco meu ponto alto em relevo, faço meu ponto. Novamente, laço, aqui, busco o meu ponto alto em relevo e faço meu ponto. Então, aqui, nós vamos seguir fazendo esse padrão de pontos, tá? Dessa forma. Então, nesse lado do trabalho, quando a gente tiver com o trabalho virado para a parte de fora, nós vamos ter que buscar o nosso relevo ali na parte de dentro. Então, eu vou buscar o meu ponto alto em relevo aqui, na parte de dentro, e vou fazer o meu ponto, porque eu preciso manter esse padrão pela parte de dentro, pela parte do avesso, porque essa parte da gola, ela vai vir para fora. Então, todo esse padrão de relevo que eu tô criando, ele vai virar para a parte de fora. Então, por isso que a gente tem que buscar, quando a gente vira o trabalho, buscar o nosso relevo para continuar, para dar continuidade no relevo. Então, a gente vai fazendo assim, trabalhando em carreiras de vai e vem. Quando a gente trabalhar na carreira do outro lado, a gente vai estar trabalhando pelo lado do relevo. Então, é só fazer o ponto, pegar o ponto em relevo e fazer ponto em cima de ponto, tá? Eu vou fazer aqui, então, eu vou adiantando o meu, para o tamanho que eu tô fazendo, 3 a 4 anos, e até os tamanhos maiores, eu tenho uma média aí de 9 carreiras. Se você estiver fazendo um tamanho menor, a partir de 1 aninho ali,
você pode fazer em torno de 8 carreiras. Mas, claro, tudo você fazendo e vendo se realmente está de acordo com o que você quer. Se você preferir menos, pode fazer menos. Se preferir mais, pode fazer mais. Eu vou fazer aqui, em média de 9 carreiras. Eu tô aqui na terceira carreira agora. Então, vou fazer até eu atingir as minhas 9 carreiras. Bom, pessoal, então eu terminei aqui. Completei as minhas 9 carreiras. Ó, na verdade, quando a gente terminar, vai estar assim o nosso trabalho. Ó, então, completei aqui as minhas 9 carreiras. Lembrando, então, que eu tô fazendo um tamanho de 3 a 4 anos. Se você estiver fazendo um tamanho de 6 anos, é bom você dar uma analisada quando chegar aqui em 9 carreiras, ver se é o suficiente para você. Talvez você precise fazer uma carreirinha a mais para ficar mais adequado ao tamanho do casaquinho, tá? E, novamente, se você estiver fazendo um tamanho menor, aí você vai vendo a quantidade de carreiras numa quantidade menor, 8, mais ou menos, por aí. Então, depois, aqui eu já cortei meu fiozinho, tá? Fiz o meu último ponto e já cortei o meu fio. Então, agora, ele tá assim, né? A minha golinha tá assim. Eu só vou virar, então, vou pegar o meu casaquinho pelo lado da frente, onde eu tenho meus pontinhos em relevo, e vou virar a minha gola, então, pro lado de fora, pro lado da frente do meu trabalho. E aí, ela vai ficar mais ou menos assim. Tá? Ó, ela fica mais ou menos assim. Aí, claro, depois a gente vai arrumar ela direitinho, mas ela fica basicamente assim, ó. Lembrem, então, que como a gente estava trabalhando o relevo do nosso ponto pela parte de dentro, né? Ó, a gente estava fazendo pela parte de dentro, então, quando a gente vira ele aqui para fazer o formato da golinha, fica aqui, então, o padrão do nosso ponto aparecendo pela parte de fora, tá? E atrás fica assim. Fica bem fofinho, bem gostoso de tocar. Então, agora, já cortei meu fiozinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um cordãozinho de correntinhas. E eu vou fazendo aqui, peguei meu fiozinho e vou fazendo um cordãozinho de correntinhas. Não tem um número exato, tá? Vou fazendo uma quantidade aqui, que faça mais ou menos aqui, assim, a volta aqui. Né, a gente colocando assim por cima que faça mais ou menos a volta da gola. Não tem uma quantidade correta, tá? Faça uma quantidade aí de um cordãozinho que faça a volta aqui na gola. E aí, a gente dá continuidade. Quantidade aqui, então, ó. Vim fazendo. Ó, aí fui colocando aqui assim em torno da golinha. Deixei sobrar um pouquinho de cada lado. Pra vocês terem uma ideia que o meu ficou com... Vamos ver aqui. O meu ficou com 61 centímetros. 60 centímetros, mais ou menos, tá? Mas não tem uma contagem exata. Você vai, posiciona aqui assim em volta da golinha, aí você vê mais ou menos se deu... se tá passando, né, comportando certinho ali a circunferência da golinha. E aí, você faz o tamanho que você achar adequado. Então, aqui... eu vou pegar o meu cordãozinho e eu vou fazer assim. Eu vou pegar minha gola aqui, posso virar ela, deixar ela retinha. Eu vou pegar aqui, ó, naquela primeira carreirinha que eu fiz, tá? Primeira carreira aqui, vou passar o meu cordãozinho de correntes. Então, eu vou cortar aqui o meu fiozinho... e vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, aqui, ó, tem os 2 pontinhos do relevo. Então, nesses 2 pontos, eu vou pegar, vou dar 2 pontos de espaço. E nos próximos 2, eu também vou passar o cordãozinho. Então, vai ficando assim, ó. A cada 2 pontinhos, eu deixo 2 pontos de espaço, pego nos próximos 2. Ó. Aí, pulo 2 pontinhos, nos próximos 2, pego... passo novamente. Deixo 2 pontinhos de espaço, pego 2 e passo. Então, vou passando assim, ó, até completar toda a volta da minha gola. Bem, então, aqui, passei o meu cordãozinho, ó, por toda a volta aqui da minha gola. E aí, ficou assim. Depois, a gente arremata aqui todos esses fiozinhos, tá? Que ficaram sobrando, a gente faz o nosso arremate certinho. Então, aqui já passei meu cordãozinho por toda a volta da minha golinha. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o pompom pra colocar aqui na pontinha do nosso cordão. Então, deixa eu tirar essa parte aqui. Eu vou pegar o meu fio
E eu vou cortar um pedaço aqui, que seja um pedaço assim grande. 2 pedaços, na verdade. Seja um pouquinho maior, tá? Não precisa ser muito pequenininho, ó. Um pedaço assim, grandinho. E deixo aqui separadinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 dedos da minha mão, vou enrolar o meu fiozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou dando voltas aqui no meu dedo até eu ter 50 voltas. Muito bem, então agora que eu tenho 50 voltas aqui, eu vou cortar o meu fiozinho. E eu vou retirar cuidadosamente aqui, para não perder essas voltas. E vou segurar mais ou menos aqui no meio. Agora, eu vou pegar um daqueles fiozinhos que eu tinha cortado e deixado separado. E eu vou dar aqui mais ou menos, acho que 2 voltas aqui tá bom. 1, 2. Agora, eu vou pressionar aqui na mesa e eu vou puxar bem, pra ficar bem firme. Aí, aqui, ó, eu vou dar uma ajeitadinha, tá? Eu vou ver se tá... A quantidade de um lado pro outro tá mais ou menos parecida, né? Pra que fique um pouquinho... Não fique tão irregular nosso pompom. Ó, então aqui, pra mim ter uma quantidade boa dos 2 lados, eu vou puxar bem. E eu vou dar aqui um nozinho. Ó. Puxo bem, posso dar um nó bem apertado aqui. Vou dar 2 nozinhos bem apertados. Fica bem firme, tá? Agora, eu vou vir com a tesoura. Segura esses meus fiozinhos que sobraram aqui, eu deixo aqui, tá? Coloco aqui pro ladinho, venho com a tesoura e eu vou vir cortando, então, aqui, ó, no meio. Vou pegar aqui no meio, ó, pra ir abrindo o meu pompom. Então, eu vou cortando, ó. Pego aqui por dentro, pego todas as alcinhas que não tiverem cortadas e vou cortando. Agora, eu vou pro outro lado. Ó. Por dentro, vou cortando. E aqui, algumas vão ficar sem cortar. Então, ó, agora que eu cortei pra abrir o pompom, ele ficou assim meio, né, meio estranho. Então, eu vou vir aqui, ó, cortando... Pra ele ir arredondando, pra ele ficar bem com a forma de pomponzinho mesmo, bem redondinho. Então, todos esses pedacinhos aqui, essas pontinhas que ficaram irregulares, eu vou cortando pra que ele fique bem redondinho, tá? Ó, aqui, vou tirando, então, todas essas pontinhas que não ficaram certinhas. E aí, eu vou dando a forma redondinha aqui pra ele. Então, aqui, gente, ó, já fui... cortando aqui todas as pontinhas do meu pompom, tá? Já deixei ele aqui do jeitinho que eu quero. Tento deixar ele mais redondinho possível, tento tirar o máximo que eu conseguir das irregularidades, pra ele ficar mais perfeitinho possível, tá? Então, aqui pra mim já tá bom. Sacudo ele um pouquinho assim pra sair. Ó. E aí, meu pomponzinho já ficou prontinho. Muito rápido, né, gente? Muito simples. Então, vou pegar aqui, ó, no meu cordãozinho de correntes. Vou pegar com a minha agulha, bem aqui, ó, na primeira correntinha. Aqui, ó. Pego, então, na primeira correntinha e vou pegar... uma das cordinhas que eu tenho do meu pompom. Então, fiquei com uma cordinha para cada lado. Eu vou pegar uma delas e vou passar aqui por dentro dessa correntinha. Então, ó, passei aqui por dentro da minha correntinha. Aí, deixo essa que tá sobrando ainda lá pro outro lado. E essas duas aqui, eu vou dar 2 nozinhos. Posso prender bem... Aperto bem meus 2 nozinhos pra ficar bem firme. Agora, eu deixo uma e vou pegar essa aqui que eu tinha deixado de lado e vou dar aqui também 2 nozinhos, bem forte. Pronto, agora que eu prendi,
eu venho aqui, corto na altura do meu pomponzinho, ó, e aí ele fica presinho assim, dessa forma. Então, a gente pode fazer um outro pompom, da mesma forma que a gente fez esse, pro outro lado aqui do cordãozinho, do mesmo jeito, tá? E aí, a gente vai ficar, então, com 2 pomponzinhos. Então, pessoal, agora que a gente já fez todo o comprimento do nosso casaquinho, já fizemos a gola, já fizemos o pomponzinho, agora a gente vai fazer, então, a última parte do nosso casaquinho, que é a manga. Eu já adiantei aqui uma manga do meu, ó, já fiz aqui toda a minha manga. Então, agora, eu vou fazer com vocês a outra manga. Lembrando que, assim, gente, a manga é uma parte que ela é bem delicada, vamos dizer assim. Ela é um pouco complicadinha, tá? Porque a gente precisa entender o raciocínio que a gente vai usar pra fazer o trabalho. Mas depois que a gente pegar o raciocínio, aí é só continuar repetindo o que a gente tiver feito. Mas, então, assim, é uma parte do casaquinho que precisa de um pouquinho mais de atenção, porque a gente precisa, então, pegar o raciocínio do trabalho e aí depois a gente só continua, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, lá na cava da minha manga, ó, bem aqui, nesses pontinhos que ficaram no meio, como é que eu vou fazer? Vou colocar o meu fiozinho aqui, ó, e eu vou visualizar aonde esteja bem no meinho dos meus pontos. Então, se a gente olhar aqui pela parte de dentro, fica mais fácil de a gente visualizar aonde estão os nossos pontos, tá? Então, mais ou menos onde tiver aqui no meinho, ó, que eu consiga visualizar que tá mais ou menos aqui no meio. Eu vou inserir o meu fiozinho. Aí, vou fazer aqui uma correntinha. E eu volto e faço aqui dentro desse mesmo espacinho um ponto baixo. Agora, eu vou ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui. Então, em cada espacinho, eu vou colocando aqui um ponto baixo. Ó. E vou contornando aqui, então. Ó. Cada pontinho, coloco um ponto baixo. Tá? Aqui eu vou contornando até eu chegar ali no final. Vou fazer toda a volta aqui, ó. Com ponto baixo. Ó. E chegando ali no final, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos pontos baixos nós ficamos por toda a volta aqui que a gente fez, tá? Então, lembrando que dependendo do tamanho, né, vão ser quantidades diferentes. Então, eu vou contar aqui o meu, quantos pontos baixos vão ser. Você vai contar aí quantos pontos baixos vai dar no seu trabalho, tá? Bom, então aqui, ó, fiz até o meu último pontinho, tá? Ó, aqui logo à frente eu já tenho aonde eu comecei o meu trabalho. Então, fiz aqui os meus pontos baixos por toda a volta, ó, da minha manga, e contei quantos pontos baixos eu tive. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma bem fácil de entender. Vou pegar aqui um lápis e um papel, e vou fazer o seguinte, vou anotar aqui, primeira carreira. Então, na primeira carreira, eu tenho 42 pontos baixos, tá? Ó, primeira carreira, eu tenho 42 pontos baixos. Agora, na segunda carreira, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? A gente anotar as nossas carreiras vai facilitar muito a gente ir mantendo o padrão dos pontos, porque o que acontece? Aqui na manga, a gente vai ter que manter esse mesmo padrão de pontos aqui que a gente fez em todo o casaquinho. Então, para que a gente consiga manter esse padrão de pontos, essa anotação aqui, ela vai ser bem importante para nos ajudar. Então, agora a gente vai ir para a segunda carreira. Como é que eu vou fazer a segunda carreira? A segunda carreira vai ser já essa carreira aqui do detalhe, né? Do relevo que eu tenho. Então, lembrem que, para a gente formar esse padrão de pontos, a gente vai fazer intercalar, né? Ponto baixíssimo com meio ponto alto. Então, tá certo. Então, coloco a minha anotação aqui de lado. E vou pegar aqui o meu casaquinho. Então, tá. Então, fiz aqui o meu último ponto baixo. Eu vou vir aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu sempre vou ter que tomar o cuidado de fechar minha carreira. A gente vai ter sempre uma correntinha aqui. Não vai ser nessa correntinha aqui, tá? Vai ser no ponto baixo. Então, sempre fechar o trabalho no ponto baixo. Fechei meu trabalho, faço uma correntinha
e eu vou virar o meu trabalho. Então, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem. Então, virei aqui o meu trabalho, ó, e vou trabalhar agora pela parte de dentro. Virei o trabalho, vou vir aqui dentro desse mesmo espacinho, ó, onde eu tenho aqui o meu ponto, e vou fazer um ponto baixo. Então, esse padrão aqui vai ser sempre igual, tá? Faço a correntinha, viro o trabalho, dentro do mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Todas as carreiras a gente vai fazer da mesma forma. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso padrão, que é esses pontinhos aqui em relevo. Como é que eu vou fazer nessa parte? Como a gente tem tamanhos variados, não tem como eu saber, por exemplo, eu aqui nessa volta da cava, eu vou ter uma quantidade de pontos. Se você estiver fazendo um tamanho menor, você vai ter outra quantidade de pontos. Se você estiver fazendo um tamanho maior, da mesma forma. Então, a gente vai ter que começar meio que no escuro mesmo, tá? A gente vai colocar aqui um ponto e vamos ver se a gente vai conseguir manter esse padrão aí do nosso ponto. Então, vamos ver aqui. Vou começar com ponto baixíssimo. O próximo ponto, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou ver se o meu padrão tá saindo certinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou virar aqui, ó, pra parte de fora. E, ó, notem que o meu padrão tá bem retinho, tá bem certinho. Então, pra mim, pra essa quantidade de pontos... Ah, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Quando a gente preencher aqui de pontos baixos e a gente contar quantos pontos baixos nós temos, tem que ser um número par, tá? Então, se você contar os seus pontos baixos e der um número ímpar, coloca mais um pontinho junto ali na mesma correntinha pra fechar em número par, tá bom? Então, aqui, para essa quantidade de pontos que eu fiz, eu comecei a minha carreira com um ponto baixíssimo e seguiu bem certinho aqui, né, ó, o meu padrãozinho. Tá seguindo bem certinho o meu padrão, ó. Aqui tá o relevo bem em cima, bem alinhadinho ao relevo anterior. Então, o meu padrão tá bem certinho. Se eu tivesse começado com ponto baixíssimo e aí fiz um tanto aqui de pontos, olhei, não tá no meu padrão certinho, tivesse desalinhado aqui algum ponto, eu desmancho e começo, então, com outro ponto. Então, começo com meio ponto alto. Aí, eu vou conseguir seguir o padrão certinho, tá? A gente vai ter que colocar o ponto ali e ver se vai acompanhar o nosso padrão, tá? Dá uma olhadinha aqui, ver com que pontinho que tá começando, e aí a gente tenta, então, ou com meio ponto baixo, ou com, com ponto baixíssimo, ou com meio ponto alto, tá? Então, aqui o meu padrão tá ok. Então, eu só vou seguir... Opa, escapou. Eu só vou seguir aqui, então, até o finalzinho, intercalando os meus pontos e fazendo o meu padrãozinho aqui, tá? Conforme eu vim fazendo nas outras carreiras. Então, eu completei aqui toda a voltinha da minha manga com o padrão de pontos, então, intercalados, né? Um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, o meu último pontinho, eu tenho mais um ponto aqui, e vai ser aqui nessa carreira do padrão, vai ser conforme a gente veio fazendo em todas as outras carreiras. Se eu fiz ponto baixíssimo para entrar no meu padrão, eu vou ter que fazer ponto baixíssimo para terminar a minha carreira também, tá? Então, é bem importante que se não acontecer desta forma, é porque tem algum pontinho errado. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui em todo o corpo do casaquinho, quando eu entro no meu padrão de pontos, eu entro com um ponto, e quando eu estiver saindo desse padrão, tem que ter o mesmo ponto. Então, lembrem que a gente fez um ponto baixíssimo para entrar. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo para terminar. E aqui, ó, tá dando bem certinho. Então, o meu último ponto vai ser um ponto baixíssimo. Então, todos os meus pontos estão corretos. Se não for dessa forma, é porque algum pontinho não está correto. Agora, aqui, a gente tem que se atentar bem, porque assim, ó, nesse finalzinho aqui da carreira, a gente vai ter, ó, aqui foi onde nós iniciamos, tem até aqui, ó, o fiozinho do início. E aí, ó, vai ter esse buraquinho aqui à frente, a gente não pode confundir com um ponto. Ele, na verdade, tá só... a minha correntinha tá dentro desse pontinho, então, ele não é um ponto, tá? Ó, eu vou ter aqui a correntinha que eu subi,
E se a gente virar assim, a gente consegue enxergar bem mais claro, ó. Aqui é a correntinha. Então, eu vou fechar meu trabalho naquele ponto baixo, tá? Com um ponto baixíssimo. Certo? Então, faço a minha correntinha para virar o meu trabalho. Então, agora eu vou virar aqui e vou trabalhar pela parte de fora agora. Só lembrando, então, que a gente tem que continuar aqui fazendo as nossas anotações. Então, a primeira carreira nós fizemos 42 pontos baixos, na segunda carreira a gente já iniciou o nosso padrão. Então, eu iniciei a minha carreira, né, com ponto baixíssimo, tá? Então, eu iniciei e encerrei a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, a gente tá indo para a terceira carreira. Então, o que a gente vai fazer na terceira carreira? Nós vamos diminuir, nós vamos começar a fazer as nossas diminuições. Então, a gente vai diminuir de 2 em 2 pontos. A cada carreira que tiver diminuição, nós vamos diminuir 2 pontos. Então, aqui, eu sei que nessa carreira, eu vou ter menos 2 pontos. Então, se eu tinha 42 pontos baixos, nessa carreira, eu tenho que ficar com 40 pontos baixos, tá? Então, eu sei que essa carreira eu vou diminuir. E como é que eu vou fazer isso? Que é na carreira de pontos baixos. Então, as nossas diminuições, elas vão ser sempre na carreira de pontos baixos, tá? A carreira do padrão vai ser sempre a mesma. Então, eu vim aqui, fiz a minha correntinha, virei o trabalho. Lembrem que no mesmo espacinho a gente sempre vai fazer um ponto baixo. Esse vai ser sempre o padrão de início da nossa carreira. E agora, eu vou diminuir, então, os meus 2 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir um ponto no início e um ponto quando eu estiver terminando a minha carreira. Então, nesse início aqui, eu diminuo um ponto. Então, eu pulo o próximo ponto e vou para o outro ponto, para o ponto seguinte. Pulei um ponto aqui. Fiz um ponto baixo no próximo. E agora, eu vou, então, percorrer toda a volta aqui da manga em pontos baixos. Do mesmo jeito que a gente já fez anteriormente essa repetição, né? Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto padrão. Então, aqui a gente vai percorrendo com ponto baixo até chegar no finalzinho. Então, eu já cheguei aqui no final. E, ó, sobrou um pontinho. Eu já tenho 40 pontos baixos. E aqui sobrando um. Então, eu vou pular esse último e vou fechar direto a minha carreira. Então, eu pulei um ponto lá no início e vou pular o último ponto. Então, pulo o último ponto e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha, viro o trabalho e agora eu vou, então, para a próxima carreira. Vamos agora, então, para nossa quarta carreira. Nessa carreira, então, como é que vai ser? Agora que a gente vai começar a entender um pouco mais da lógica que a gente vai fazer as repetições. Eu comecei a segunda carreira com ponto baixíssimo para fazer o pontinho padrão, né? Então, eu iniciei com um ponto baixíssimo. Então, depois que eu tiver a minha carreira aqui da diminuição, eu vou inverter. Sempre que eu tiver uma carreira de diminuição, eu vou inverter o ponto de início. Então, se eu tava fazendo ponto baixíssimo antes da diminuição, quando eu saio da diminuição, eu mudo meu ponto. Então, eu vou fazer aqui meio ponto alto para iniciar, tá? E assim a gente vai fazer por toda a extensão do trabalho. Tive a minha carreira de diminuição, na próxima eu vou inverter o que eu tava fazendo. Então, se eu tava fazendo ponto baixíssimo para começar a carreira, depois da diminuição eu vou fazer meio ponto alto. Então, agora eu vou fazer a carreira de meio ponto alto. Eu fiz a minha correntinha, virei o trabalho. Aqui, nesse espacinho, no primeiro espacinho que eu tenho aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo. E agora, então, nessa carreira, a gente vai iniciar com meio ponto alto. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. E vou aqui, então, alternando. Faço um pouco. Faço uma quantidade pequena. E vou conferir aqui, vou dar uma olhadinha como é que tá o meu padrão aqui na frente, ó. E tá bem certinho o meu padrãozinho aqui, ó. Então, significa que os nossos pontos estão bem certinhos, tá? Se na sua carreira de padrão, qualquer ponto não estiver batendo, algum ponto tá fora do lugar. Ou faltando, ou sobrando, tá? Então, é sempre bom a gente conferir aqui se a nossa carreira tá batendo. Então, ela estando aqui alinhadinha, ó,
na mesma direção o relevinho, porque tá tudo certo. Então, a gente vai fazendo aqui o nosso padrãozinho até chegar ali no final. Chegando no final da carreira, então, aqui fiz o ponto baixíssimo. O meu último pontinho vai ser, então, o mesmo que eu iniciei a carreira, meio ponto alto. Então, agora eu vou fechar aqui o trabalho. Então, na correntinha, tem que observar aqui que eu não posso fechar na correntinha, eu vou fechar aqui nas duas alcinhas do ponto baixo. Ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Então, agora, eu tô indo aqui novamente para a carreira de ponto baixo. Então, eu vou ir para a quinta carreira. Muito bem, então, aqui na quinta carreira, eu vou fazer ponto baixo e vou continuar ainda trabalhando com os meus 40 pontos, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui, quando a gente inicia a carreira do ponto baixo, só pra ficar bem explicadinho. Porque assim, ó, fiz a correntinha, virei o meu trabalho, aí eu vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro espacinho que eu tenho na carreira e vou fazer o meu ponto baixo. Depois que eu fiz o meu ponto baixo, eu vou pro próximo. Então, nessa carreira, a gente não tem diminuição, é só ponto baixo sobre cada pontinho. E todas as carreiras de ponto baixo, é sempre interessante a gente contar com quantos pontos nós estamos, para que a gente tenha certeza que a gente tá percorrendo certinho. Então, nessa carreira, a gente ainda tem 40 pontos baixos. Então, eu só queria mostrar aqui que quando a gente vai contar os nossos pontos baixos, a gente tem que contar desde esse primeiro pontinho aqui, tá? Então, desde esse primeiro pontinho baixo que a gente coloca aqui, a gente vai contando. Então, nessa carreira, a gente ainda tem 40 pontos baixos. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui eu já vou passar para vocês, então, como é que vai ficar o nosso padrão. E aí, a gente vai repetindo até a gente alcançar o comprimento da manga que a gente precisa. Então, lembrando que para esse tamanho que eu tô fazendo, o meu comprimento de manga é de 24 centímetros e meio. Então, quando eu alcançar ali em torno de 24, se chegar a 24,5, eu já posso parar. Então, que o meu tamanho de manga já vai estar bom. Então, aqui, por que é importante que a gente anote e escreva a nossa movimentação aqui pelas carreiras? Para que a gente consiga justamente se orientar e não se perder na quantidade de carreiras. Então, agora nós vamos trabalhar a quinta carreira, 40 pontos baixos ainda. Depois, nós vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, vai ser a carreira de padrão. Então, vai ser meio ponto alto. Depois, eu vou para a sétima carreira. Na sétima carreira, eu ainda vou trabalhar ponto baixo, 40 pontos baixos. Depois, a gente vai para a oitava carreira, aonde eu vou trabalhar novamente a carreira do padrão. Então, vai ser meio ponto alto para iniciar a carreira, tá? Quando a gente chegar na nona carreira, nós vamos diminuir novamente, menos 2 pontos. Então, a gente tinha 40 pontos, nós vamos ter 38 pontos baixos na nona carreira. Então, observem aqui. A gente diminuiu o ponto na terceira carreira. Então, depois que nós fizemos a carreira de diminuição, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E aí, agora, nós vamos diminuir novamente na nona carreira. Então, aqui eu tenho uma carreira de diminuição. Depois de 5 carreiras, eu tenho novamente uma diminuição. Depois, eu vou para a 10ª carreira. Aonde, lembrem, eu tinha falado para vocês lá no início. Ó, depois que eu sair da carreira de diminuição, eu vou inverter o que eu tava trabalhando. Então, se aqui, depois dessa diminuição, eu comecei a trabalhar, eu iniciei a minha carreira em meio ponto alto, então, depois dessa outra diminuição, eu vou iniciar minha carreira em ponto baixíssimo. Então, essa é a troca que a gente tem que lembrar que nós temos que fazer. Por isso que é interessante a gente fazer esse cronograma aqui primeiro e depois a gente só ir trabalhando, se orientando conforme o que a gente já estipulou. Então, se eu estava trabalhando com meio ponto alto, depois deste aumento, nesse outro aumento, eu volto aqui com meio, com ponto baixíssimo. Depois
eu vou fazer a carreira de ponto baixo, então nessa carreira eu já vou ter 38 pontos baixos. Depois, eu vou ter novamente, iniciando a carreira com ponto baixíssimo. Depois, eu vou ter ponto baixo, 38 pontos baixos. Depois, eu vou iniciar a carreira com ponto baixíssimo. E aí, nós vamos ter que trabalhar aqui por 5 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, significa que na carreira de número 15, eu vou ter novamente uma diminuição. Menos 2 pontos. Então, nessa carreira, eu tenho que ficar com 36 pontos baixos. Aí, eu vou seguir. Carreira 16. Então, se nessa carreira aqui, nessa diminuição da 9ª carreira, eu saí dela e iniciei a carreira do relevo com ponto baixíssimo, então, na outra diminuição, eu vou começar a minha carreira com meio ponto alto. Na próxima carreira vai ser ponto baixo, então nessa carreira eu já vou ter 36 pontos baixos. Na próxima carreira vai ser iniciando com meio ponto alto. Na próxima carreira vai ser ponto baixo, 36 pontos baixos. Na próxima carreira vai ser meio ponto alto para iniciar a carreira. E aí eu vou ver aqui, ó. Já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então significa que, deixa eu ver se deu 15. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinha. Então, na carreira de número 21, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, se eu tinha 36 antes, agora eu passo a ter 34 pontos baixos, tá? E aí, eu vou seguindo aqui, tá? Próxima carreira. Se eu tinha saído da última carreira de diminuição com meio ponto alto para iniciar, então nessa a gente troca, começa com ponto baixíssimo a carreira. Na próxima carreira, ponto baixo, aqui eu já tô trabalhando com 34 pontos baixos. Na próxima, ponto baixíssimo. Tá, gente? Então, isso aqui é muito importante que a gente faça antes de dar continuidade no nosso trabalho. Então, quando a gente chegar aqui, mais ou menos nessa fase aqui, depois da primeira diminuição que nós tivemos, a gente para, monta esse cronograma e aí a gente dá seguimento na nossa manga, porque aí a gente já vai ter entendido aqui o que nós precisamos fazer, e aí a gente só vai colocando, então, nas carreiras conforme a gente for fazendo, tá? A cada 5 carreiras, nós temos uma diminuição. Tá? A cada diminuição, inverte o ponto que estava iniciando a carreira de relevo, a carreira do ponto padrão. Então, se eu estava iniciando em ponto baixíssimo depois dessa diminuição, depois da próxima diminuição, eu vou inverter o ponto. Então, eu vou começar com meio ponto alto. E a cada diminuição, eu vou tirando 2 pontos. Lembrando, eu vou diminuir um ponto no início, onde eu vou pular um ponto baixo, e um ponto no final, que eu vou deixar o último ponto sem trabalhar. Vou pular ele, vou fechar a carreira. Então, eu vou fazer aqui, vou adiantar a minha manguinha. Acho que deu pra entender. Se você ficou com alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, olha de novo. Eu sei que é uma parte mais complicadinha, a parte da manga. Mas assim, acho que dá pra entender, tá? Façam esse cronograma aqui, escrevam, monta o trabalho que vocês vão fazer e depois a gente só executa, que vai ficar bem mais fácil, tá? Aí eu vou marcando aqui, ó, eu tô na 5ª carreira. Eu faço de lápis já pra poder apagar. Tô fazendo a 5ª carreira. Quando eu terminar a 5ª carreira, eu apago aqui. Opa, minha borracha não apagou. Apago aqui. Fui pra 6ª carreira, marco a 6ª carreira. Então, assim, a gente vai encontrando meios que fique mais fácil de a gente fazer, sem ficar muito confuso, sem ficar muito complexo, porque é um ponto que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, quanto mais organizado a gente tentar fazer, melhor vai ser pra gente desenvolver. Eu vou adiantar o meu aqui, então, até eu ter aproximadamente 24 centímetros e meio, que é o tamanho para o meu casaquinho de 3 a 4 anos. Lembrando, então, que se você estiver fazendo tamanhos menores ou maiores, aí conforme aquela tabelinha que a gente já viu aqui, valores aproximados, né? Claro, eu medi na minha filha, que tem 4 anos, e essa altura de 24 centímetros e meio ficou bom. Então, pra mim, esse tamanho vai ser excelente. E aí, eu volto, então, quando a gente terminar
Então, aqui a gente vai só mesmo repetir, tá? Repetir tudo isso aqui que a gente já esquematizou, já montou, agora a gente só coloca, então, em prática, fazendo ali as nossas carreiras da manga. Bom, pessoal, então aqui eu já alcancei o comprimento da minha manga e eu já parei. E aqui, ó, para esse tamanho que eu tô fazendo, que é 3 a 4 anos, eu precisei fazer 42 carreiras, tá? Então, na carreira de número 42, que terminou na carreira do relevo. Independente do tamanho que você for fazer e da quantidade de carreiras que você fizer, a única coisa que tem que terminar é, da mesma forma que no corpo do casaquinho, na manga também a gente tem que terminar aqui na última carreira, sendo essa carreirinha aqui dos relevos, tá? Então, feita essa parte aqui da manga, eu acho que deu pra entender, apesar de ser meio complexo, acho que deu pra entender. Se a gente fizer o cronograma certinho das carreiras e depois só executar, fica bem mais fácil. Então, a gente vai conseguir fazer bem tranquilamente, tá? Então, agora que a minha manga já ficou pronta, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então, a minha manga ficou assim. Eu vou... Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Que ela vai ser mais ou menos daqui. Ó, ela ficou com 24 centímetros, tá? Então, eu provei, pra mim ficou bom, ficou ótimo o tamanho. Parei por aqui mesmo, tá? Então, agora, a última parte do nosso casaquinho vai ser nós pregarmos os botões. Ah, tem só uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês aqui do outro lado. Eu até deixei o fiozinho aqui pra gente ver juntos, porque assim, ó... Deixa eu desmanchar aqui um pouquinho pra eu conseguir mostrar pra vocês. Ó, quando a gente chega aqui no final da carreira, faltando um pontinho, independente de qual carreira for, tá? Mesmo sendo essa de ponto padrão ou sendo a de ponto baixo, é a mesma coisa. Então, eu queria mostrar aqui, ó, que quando a gente chega no último pontinho, tem bem aqui à frente uma alcinha. Deixa eu aproximar bem para vocês conseguirem ver, ó. Bem aqui na frente eu tenho essa alcinha. Que, dependendo da carreira, às vezes pode ser que nos confunda, tá? Pode ser que dê a sensação de que a gente tem que pegar essa alcinha aqui, ó. Só que essa alcinha, ela é a alcinha que tá acomodando aqui a minha correntinha, ó. Aqui está a minha correntinha. Então, eu sempre tenho que prestar atenção quando eu for fechar a minha carreira, que eu vou ter o último ponto. E se eu olhar rapidamente aqui à frente, eu vou pensar que, não, eu tenho mais um ponto aqui. Mas, e se a gente olhar por cima, ó, ele parece um pontinho. Só que a gente, olhando bem, com bastante calma e com bastante atenção, a gente vê que, na verdade, ele tá só comportando aqui a alcinha do ponto que tá comportando a minha correntinha. Então, eu nunca vou trabalhar essa alcinha aqui, tá? Porque na finalização da carreira, se a gente contar um pontinho a mais, vai dar toda uma diferença no nosso trabalho, né? Porque a gente precisa trabalhar em determinados pontos com quantidade, né, de pontos, para poder dar certo. Então, aqui, meu último ponto foi meio ponto alto, e aí eu vou fechar aqui no ponto baixo. Prontinho. Então, a manga ficou certinha. Então, sempre lembrar de finalizar a carreira aqui nesse ponto que fica em relevo, tá? Agora, então, a gente vai pregar os nossos botões. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui a parte da casinha do botão, ó. Essa partezinha aqui que ficou a nossa casinha do botão, a gente posiciona o nosso casaquinho aqui bem reto, tá? Ó, a gente deixa ele bem retinho. E aí, posiciona aqui por cima. E aí, a gente pode marcar, ó, com os marcadores em cada casinha. Ó, aqui tem uma casinha, aqui tem uma casinha. E aí, a gente já deixa tudo marcadinho, o local onde nós temos que pregar o nosso botão. E aí, depois a gente já mostra ele prontinho. Pessoal, esse então é o resultado do nosso casaquinho. Olha que coisa mais linda, que ponto perfeito. Ele fica bem fechadinho. Olha que lindo que fica. Os botõezinhos aqui, eu utilizei 6 botões, então, para esse tamanho que eu fiz. Aqui as manguinhas. Gente, é muito, muito lindo. Tô apaixonada nesse modelo, de verdade. Aqui a nossa golinha, ó, viradinha pra fora. Ficou assim. Os nossos pomponzinhos, a gente pode desamarrar aqui.
Ó. A gente pode puxar se a gente quiser, deixar mais apertadinho. E pode soltar mais também. Tá? Então, esse é o resultado do nosso trabalho de hoje. Eu espero muito, muito de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou bem longo, infelizmente. Mas como é uma peça bem trabalhada, é uma peça que fica muito linda. Eu acho que vale a pena. Tentei deixar o mais explicadinho possível. Eu espero de verdade que tenha ficado claro, que tenha ficado fácil de reproduzir. E eu gostaria de agradecer para cada um que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada mesmo. Eu espero de coração que vocês gostem, que vocês consigam reproduzir também. Um beijo, até o próximo vídeo.